Opa, e aí, suave? Bom, nesse vídeo, cara, eu vou te ensinar sobre o risco da volatilidade ou volatilidade temporal, que é basicamente o risco, né, quando você opera com opções de vencimentos diferentes. Então, se você quer saber mais sobre esse risco, fica aí no vídeo. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Bom, risco da volatilidade ou volatilidade temporal. Ele é um risco que ele é pouco levado em consideração, porque na maioria das vezes você tem margem, você consegue mitigá-lo ali, né, ao longo do tempo, ou seja, você consegue resistir a um vencimento e aí, né, chegar até o outro e aí geralmente o mercado ele se alinha, beleza? Então ele é muito importante para quem opera com margem, ou seja, opera ali, né, uma alavancagem, né, não uma alavancagem patrimonial, né, que eu não recomendo, mas se for, esse é um risco, né, que pode te quebrar, né? E na maioria das vezes, né, para quem tem margem e até para quem não tem margem, ele é um risco que compensa ser corrido, porque ele vai acontecer em situações específicas de mercado. Mas o que é esse risco de volatilidade? Basicamente é o risco presente em operações com opções de vencimentos diferentes. No geral, o mercado segue uma regrinha, que a opção mais curta ela é mais barata que a opção mais longa. Mas isso não é uma lei, beleza? Isso não necessariamente tem que ser seguido. Então, em alguns casos, a opção mais curta vai se tornar mais cara que a mais longa. Esse é o risco de volatilidade. Bom, e onde você pode identificar, né, esse fenômeno acontecendo? Basicamente, ele é muito comum em opções de TM, que são as opções muito dentro do dinheiro, né? Que aí elas existe esse fenômeno, né, que acaba que a opção que está ali muito dentro do dinheiro mais curta, ela fica mais cara que a mais longa. Geralmente isso acontece muito em puts, beleza? Porque aí acho que tem toda uma questão de explicação de custo de carrego, enfim. E outro risco, né, é a aleatoriedade do mercado, porque você não sabe quem está na outra ponta. Vai que o cara quer zerar uma posição para comprar um carro, por exemplo. Ah, não, eu quero comprar um carro, então eu vou recomprar essas causas aqui que eu estou vendido e aí vou pegar o dinheiro e comprar um carro. Cara, isso pode acontecer. E isso aí já ia inflar artificialmente o preço dessa call mais curta e não necessariamente o preço da call mais longa. E essa infladinha, se você tiver já entupido na margem, acabou, cara. Essa infladinha que pode dar aleatória, pode quebrar. Se você tiver alavancado patrimonialmente, né, que não é uma coisa que se deve fazer. Bom, mas quando que esse risco vai se tornar um problema? Ele é um problema, né, quando você tem ali operações que você necessita de rolagem. Ou então, né, no outro exemplo que eu falei da margem, né, na questão da alavancagem patrimonial. Mas no geral, né, se você está operando ali normalmente, esse risco ele só torna relevante mesmo quando você tem que fazer alguma rolagem. Ou seja, recomprar a mais curta, né, que o que é uma rolagem? Né, deixa eu até anotar aqui. Bom, a rolagem basicamente, né, você vai comprar a mais curta, né, vamos supor uma A30, tá? E vai vender uma mais longa, que seria uma B30, do mesmo preço. E isso aqui tem que dar, né, uma rolagem positiva. Ó, eu vou já usar, né, os sinais, né, da compra e venda ali que os robôs usam. Então, essa rolagem ela tem que ser menos, vocês têm que receber, né, para fazer ela, beleza? Porém, né, o risco justamente é você ter que pagar, tá, para fazer ela, beleza? Então, basicamente é isso. Então, aí que vai se tornar um problema. Quando em vez de você receber por essa rolagem, você tem que pagar por ela. No entanto, né, esse é um risco que ele é muito difícil de acontecer. Né? Se você tiver ali realmente travado, né, no delta estrutural e tal, no geral, se você tem margem, você consegue mitigar esse risco, ele basicamente se torna irrelevante. Porém, é importante você saber que ele existe, né? Então, algumas operações ali que você estava pensando que ia dar um baita lucro, né, pode simplesmente dar um prejuízo ou sair no 0 a 0, enfim, por causa, né, desse risco intrínseco que ele é aleatório. Infelizmente, né, não tem como você prever muito ele. Bom, beleza, né? Como eu disse anteriormente, ele é um risco que a gente não leva muito em consideração e ele vale a pena ser corrido na maioria das vezes. Então, como é que eu vou fazer para me expor, né, a essa volatilidade temporal? Bom, você vai apostar na degradação dessa opção aqui em relação a essa outra opção. Basicamente é isso que todas as operações, né, que são lógicas de se fazer, né, elas vão pregar, beleza? Claro que você pode fazer uma loucura, né, vender a mais longa e comprar a mais curta. Se tiver ali dentro do seu gerenciamento de risco, né, e tal, se você entender muito bem a operação, isso pode ser feito também, mas no geral é o contrário, beleza? Bom, aí eu dei alguns exemplos, né, que são as THL, que são as travas horizontais de linha,
os hedge assimétricos, fly temporal e a fly invertida temporal. Bom, basicamente, cara, eu vou dizer aqui como cada operação é feita, né, aqui rapidinho, mas eu vou dar uma ênfase hoje na THL. E aí depois, posteriormente, eu vou fazer um outro vídeo de hedge assimétrico, né, enfim. Se vocês quiserem também um vídeo da fly temporal e a fly invertida temporal, cara, comenta aí embaixo, né, que aí eu faço para vocês. Que aí, né, eu vou dizer alguns manejos, enfim. Bom, o que seria uma trava horizontal de linha? Basicamente, você vende uma A30, tá? E compra uma B30. Tudo no mesmo preço, ou seja, o meu delta aqui estrutural, né, entre aspas, seria zero, né, porque eu estou posicionado no mesmo preço. O que seria um hedge assimétrico? Eu vendo uma A30, beleza? E compro, por exemplo, duas de uma B34, por exemplo, né, que aí eu tenho um delta estrutural aqui de menos 4, só que eu estou comprado em duas, então essa operação ela funciona de um jeito meio diferente. Mas enfim, hedge assimétrico é esse. Uma fly temporal, né, seria o que? Eu compro uma B30, vendo duas de uma A32, por exemplo, e compro outra B34, tá? Essa seria uma fly temporal, beleza? Aqui eu fechei o delta, né? Então, se eu for ver o delta aqui é zero. Então, ó, o delta aqui seria zero. O delta aqui, lembrando que ele não necessariamente vai ser exatamente isso, mas no geral, para você precificar o risco, cara, você tem que pegar o maior risco. Então, o maior risco seria, né, um delta estrutural aqui de menos 4, tá? Que é a diferença, né, desses dois strikes aqui, que eu compraria por 30. Não, que eu venderia por 30, né, e compraria por 34. E esse delta aqui, né, é zero, né? Se eu fizer aqui as continhas certinhas, vai dar zero. E o que seria uma fly invertida temporal? Você inverter, você vender uma A30, comprar duas da B32 e vender uma da A34. E meu delta aqui estrutural continua sendo zero. Então esses são os jeitos, né, de você se expor. Claro que tem outros jeitos, né? Basicamente, se você tiver operando com opções de vencimento diferentes, você já está exposto a esse risco. Basta você entender se você está a favor do tempo ou contra o tempo, né? E se você não sabe nem identificar, nem entender o que é isso, né? Por exemplo, teta, delta, enfim. Vai no meu vídeo que eu falo lá sobre a questão das gregas, tá? Tá aí, é um vídeo um pouquinho longo, né? Mas enfim, eu não tenho tempo para editar, cara. Me desculpa, né? Eu tô fazendo esse canal aqui, mas é pra, tipo, deixar meu conhecimento aí e tal e te ajudar, né? Então, né, me perdoa aí por ele ter ficado grande, mas enfim. Bom, então vamos lá. Vou começar nesse vídeo aqui com a THL. Posteriormente, né, se vocês pedirem, eu posso fazer um vídeo do hedge assimétrico, enfim. A THL é mais simples, por isso que eu vou embutir ela nesse vídeo aqui, né, para ficar, né, mais direto ao ponto. Bom, como é que é uma montagem de uma THL? Geralmente, né, você vai montar uma THL acima do preço da ação, ou seja, se a ação tiver, por exemplo, 29, aí eu vou montar uma THL então do 30. Vou vender uma A30 e comprar uma B30, beleza? No geral é assim, porque aí você mitiga um pouco o risco da volatilidade. Por quê? Porque o preço que você vai entrar aqui, ele vai ser um preço menor. Você vai ter que pagar para entrar, mas você vai pagar menos, tá? Quando ela está um pouquinho mais fora. Quanto mais próxima da ação, mais você tem que pagar, beleza? Qual que é o objetivo dessa estratégia, né? Basicamente é o preço ficar aqui perto do 30. Por quê? Porque aí você pode rolar isso aqui para o outro, né? Para o outro vencimento, né? Que basicamente seria a rolagem. Então, o seu objetivo é ele ficar aqui no 30. Se ele passar muito, tem o risco da volatilidade. Se ele descer muito, né? Você vai perder o que você colocou, beleza? Lembrando que esse risco da volatilidade no geral ele não acontece, então essa estratégia no geral você perde só o que você colocou. Mas existe o risco, né, que a gente acabou de falar. Enfim, então essa operação aqui você ganharia grana desmontando ela, beleza? Então você só teria que fazer isso aqui, menos A30 mais B30. Não, menos B30. Então só por isso aqui
né, que seria a rolagem, né, você já ganharia grana. Então, você entrou pagando um valor e vai receber outro valor, beleza? Como que seria, então, um manejo para ela? Ela basicamente não tem manejo, cara, tá? A THL, geralmente, você não maneja muito ela. Se a opção desgastar, basicamente para o outro mês aí sim você pode fazer alguma operação, né? Pode fechar uma borboleta, por exemplo, né? Mas no geral, se essa aqui desgastar, você vai ter essa aqui para o mês seguinte, né? Então aí você pode, mês ou semana, né? Enfim. Então aí você pode, né, fazer diversas operações, como por exemplo, né, um booster, né? Basicamente é você fechar uma borboleta, né? Não fica preso muito a esses nomes, não, booster e tal. Você vai fechar uma borboleta. Então, né, vamos supor, isso aqui se degradou, né? Então a minha A30, ela virou pó praticamente. Então eu vou ter que recomprar a minha A30, né? Porque eu não vou levar ela para o vencimento. Óbvio, né? Não se deve levar opções para o vencimento. Então eu vou comprar a minha A30, mas ela está muito baratinha. E vou, né, fazer uma borboleta aqui, por exemplo, dependendo de onde o papel tá. Vou dar um exemplo aqui de uma borboleta qualquer, né? Por exemplo, eu vou fechar uma borboleta para baixo, né? Vamos supor, para baixo. Então eu vendo duas da B28, por exemplo, e compro uma da B26, né? 26. Pronto, eu posso fazer essa operação aqui, né? E para o mês seguinte eu tenho, né? Ó, se a gente fizer a conta, mais com menos dá mais, era, né? E eu vou ficar, então, para o mês seguinte com a B30 menos 2B28 mais B26, tá? Então vou ficar com essa borboleta aqui para o mês seguinte, tá? E essa borboleta aqui, o delta é zero, é no mesmo vencimento, então ela basicamente não tem risco, né? Você tá com a borboleta de graça ou com o valor que você pagou aqui, mas basicamente, né, em linhas normais da THL, você estaria com essa borboleta aqui provavelmente no zero cost call, né? Porque a ação teria descido, então dependeria muito do preço que você entrou. Por exemplo, se você entrou por 10 e nisso aqui você conseguiu receber, por exemplo, 0,05, então essa borboleta aqui custou 0,05, né, que é a diferença desse aqui. Se isso aqui conseguir pagar o que você entrou, pronto, está numa borboleta sem risco. Entendeu a lógica? Beleza. Agora, existe a rolagem para você repetir a THL. Então você vai desmontar a THL e vai vender de novo. Menos B30 mais C30. Pronto, você renovou sua THL. Então, como que ficaria essa rolagem aqui, ó? Para você entender, né? Porque geralmente faz assim, mas se você separar tudo pela lógica, você vai vendo que é fácil, cara, os derivativos, não é tão difícil. Então, ó, eu tô com essa menos A30 mais B30. E desculpa aí, né, pela minha, né, do jeito que eu escrevo aí, porque, né, enfim. Então, o que que eu vou ter que fazer? Qual que é a operação que eu vou ter que fazer, ó? Vou até abrir o Paint para você entender como que faz essas operações, que é importante. Até para você fazer os seus próprios estudos, beleza? Bom, então vamos lá, né? Eu tô aqui no Paint porque eu tava desenhando muito mal lá, mas enfim, você tá nessa menos A30 com a mais B30. Então você quer rolar conservando o seu risco de volatilidade para o próximo mês, beleza? Você quer repetir a operação. Eu já te disse, né, lá dos manejos que tem quando ela se degrada toda, mas vamos supor que ficou no 30, né? Que a ação ficou no 30. Então, se a ação ficou no 30, você vai rolar, né? No caso, você vai fazer a primeira parte, né, que seria comprar a A30, e aí você vai vender, ó, você vai vender a que você está comprado, que é essa B30 aí, e mais uma B30, né, que é para você repetir a operação para o mês seguinte. E aí você compra uma C30. No geral, você vai receber, tá, por fazer essa operação aqui, beleza? Então, no geral, você vai receber, beleza? Para fazer essa operação aqui. Então, você vai, né, para o mês seguinte com o quê? Corta 2, vai ficar com menos B30 mais C30. Então, essa seria a rolagem, beleza? Bom, mas no geral, né, você vai fazer uma THL para desmontar ela mesmo, né? Porque o objetivo da THL é repetir uma rolagem, né? Como se você estivesse fazendo uma venda coberta, colocando menos risco. Porque o que é uma venda coberta, né? A venda coberta seria você vende um A30, né? E aí espera ela degradar. Aí, dá o próximo mês, né? Você teria que
comprar uma A30 e vender uma B30. E aí você renovaria. Então, aí a THL ela vem com essa premissa aqui de fazer essa rolagem, só que com menos risco, né? Que o risco da THL basicamente é o que você colocou. Bom, cara, eu sei que pode ter sido aí um vídeo difícil e tal, eu posso não ter explicado tão bem, mas se você não entender alguma coisa, cara, deixa aí nos comentários, né? Que eu vou ter o prazer de te responder. Mas é isso. Vê o vídeo algumas vezes, né? Tenta pegar uma folha de papel e repetir ali, entender o que eu tô falando, né? Principalmente dessa estratégia THL, que ela é muito boa, né? Por exemplo, quando o mercado dá umas caídas assim, e você sabe que o mercado vai subir de novo até para corrigir o preço, cara, quando ele cai, você pode montar uma THL baratinha, o mercado voltou, você já vende a THL, desmonta e pronto, pegou o dinheiro, beleza? Então, vê o vídeo várias vezes, tá? Estuda esse risco da volatilidade, que é um risco que pouca gente fala. Para falar a verdade, eu não vi ninguém falar, tá? É um risco que eu tive que descobrir sozinho que ele existe, né? Claro que o pessoal fala das puts e tal, mas, cara, esse risco existe para qualquer opção que tem vencimentos diferentes, beleza? Qualquer opção. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, é nóis. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar.